Muito bom dia, dar-vos as boas-vindas. Nós somos o grupo de trabalho das audiências da Comissão de Saúde. Temos aqui presente a deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Vamos aqui então apresentar o tema que vos traz. Eu só pedia para me acrescentarem aqui o nome, porque eu tenho como membros da delegação o Dr. Pedro Queiroz, a doutora Iva Rama, a doutora Enedina Antunes, e está-me a faltar um nome para acrescentar, a doutora Sílvia Marques. Muito bem. Então, em nome da Comissão de Saúde, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dividir isto numa grelha, vamos 10 minutos iniciais para apresentarem o que vos traz cá nesta audiência, depois temos 5 minutos de intervenção a cada deputado, se entretanto chegar mais algum deputado usará destes 5 minutos e depois fechamos com mais 10 minutos da vossa parte, bem? Tem então a palavra. Muito obrigada pela vossa presença. Sim, está melhor. Portanto, muito obrigado por nos receberem. O facto de disponibilizarem o vosso tempo significa naturalmente que consideram que este é um tema de relevância. Eu vou só muito brevemente apresentar, portanto, as pessoas que trazemos e porque é que trazemos. O assunto depois será mais detalhado por nós. Dizer-vos que este é um tema que já nos mobiliza há alguns anos, que tem tido naturalmente uma série de contactos. Dizer que é um tema que temos trabalhado com o Ministério da Saúde e com o Infarmed. É um tema que dizer-vos sobre o qual fizemos anteriormente já uma abordagem também individual aos vários grupos parlamentares, e dizer-vos que estamos aqui, digamos assim, um conjunto de percepções transversais a esta temática. A associação, a ANID, representa os produtores dos produtos que vamos aqui abordar. Eu sou atualmente secretário-geral dessa associação e a doutora Iva Rama está atualmente à frente da Comissão Especializada de Alimentação Infantil, e dizer-vos que esta associação tem estas comissões exatamente para, nestas abordagens, vos trazer aquilo que é a realidade não só técnica e científica da temática, mas também o seu impacto na sociedade. E para isso fazemos acompanhar da professora Enedina Antunes, que é gastroenterologista pediátrica, que tem vivido com todos os seus doentes esta temática também, e a doutora Sílvia Marques, que é mãe e, portanto, que se associou a nós com toda a sua espontaneidade, que é mãe e, portanto, que tem acompanhado o seu filho desde a nascença com este problema e sentido na pele, como se costuma dizer, todos os constrangimentos que a não comparticipação destas fórmulas acarretam. Portanto, feitas estas apresentações e, de certa forma, aqui a declaração de interesses, que também é legítima e necessária, eu pensava então à Iva, para nos enquadrar com os passos que demos, o enquadramento político. Depois a professora Enedina vai-nos dar então aqui uma abordagem mais técnica, e depois, se tivermos tempo nos 10 minutos, a Sílvia Marques dará o testemunho da mãe, senão iniciaremos os últimos 10 minutos com esse testemunho que nos parece que é fundamental nesta conversa. Obrigada. Portanto, dizia eu, começo por referir, creio que não é demais relembrar que a alergia às proteínas do leite de vaca é uma reação adversa do sistema imunológico induzido pela ingestão das proteínas do leite, e que esta alergia, portanto a APLV, constitui a alergia mais prevalente na primeira infância. Portanto, falamos de bebés dos 0 aos 3 anos. A primeira abordagem para o tratamento desta doença, e a professora Enedina falar-vos muito melhor do que eu sobre este tema, é a eliminação completa das proteínas do leite de vaca, portanto a evicção das proteínas do leite de vaca da alimentação, e a estratégia ou a primeira intervenção é precisamente a recomendação e a toma de uma fórmula extensamente hidrolisada por estes bebés e estas crianças que têm esta patologia. Dar-vos um bocadinho de contexto sobre o que é que aconteceu já. Em 2019, o Governo emite um regime excepcional de comparticipação de fórmulas elementares
que servem para tratar esta alergia à proteína do leite de vaca, essencialmente na sua forma mais grave. Qual é que é a limitação deste regime excepcional de coparticipação? Este regime excepcional de coparticipação, que está vertido na Portaria 296 de 2019, vem apenas fornecer às crianças com esta alergia severa a alimentação de forma gratuita, mas deixa de fora todas as outras restantes crianças, que são mais de 90% das outras crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, que têm sintomas mais leves ou moderados e que devem ser acompanhadas com uma fórmula extensamente hidrolisada. Em 2020, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para alterar este regime excepcional de coparticipação para que houvesse a extensão às fórmulas extensamente hidrolisadas para incluir, de facto, toda a população de crianças que têm esta patologia. Esta proposta de alteração do Orçamento de Estado foi chumbada e, posteriormente, o Bloco de Esquerda pede uma recomendação à Assembleia da República que é aprovada na Resolução número 14 de 2020. Desde então, de 2020 até 2022, e ainda que esta recomendação esta resolução tenha sido aprovada, não foi ainda estendida a este regime de coparticipação para as formas extensamente hidrolisadas. E é precisamente este facto que nos traz aqui. Como o engenheiro Pedro estava a dizer, nós temos a ANID desde 2021 tem vindo a estabelecer contactos com as várias partes interessadas, com o Governo, com os diversos grupos parlamentares, com as autoridades, designadamente o Infarmed, e sabemos, através de reuniões que tivemos com o Infarmed, que o Infarmed estabeleceu e começou já a analisar o tema e a pedir informações aos associados da ANID sobre estas fórmulas extensamente hidrolisadas. Sabemos também que o Bloco de Esquerda, no início de julho ou no final de junho, colocou ao Governo a questão de qual é que era o status de implementação desta extensão e perguntou porque é que não tinha sido ainda implementada esta extensão, se havia efetivamente a intenção de a implementar e quando é que seria implementada. Feito este enquadramento, passo então a palavra à professora Indina para que ela possa dar-nos uma visão mais médica. Bom dia. Eu agradeço à Comissão terem marcado esta reunião porque as crianças precisam mesmo da comparticipação do leite. O leite extensivamente hidrolisado em 1994 foi comparticipado e manteve-se comparticipado a 50% até 2005. Em 2005, eu prescrevi o leite a uma criança e ela telefonou-me a dizer que afinal não estava a ser comparticipado. E o que é que tinha acontecido? Tinha acontecido que houve um decreto-lei que estava a comparticipar os leites hipoproteicos e que tinha, por lapso, não tinham colocado este leite. Por isso, desde 2005 até agora, eu tenho falado sempre aos presidentes da Sociedade Portuguesa de Pediatria, mas não conseguiram ainda, e eu era secretária da SPEP e disseram-me se eu fosse presidente da SPGP podia ser que conseguisse isto. Então eu fui para a presidência da SPGP em 2017, em junho, e em julho enviei para o Ministério da Saúde uma carta a pedido. E a parte clínica é: a criança nasce e pode ter uma alergia às proteínas de leite de vaca não IgE mediada, que se chama colite hemorrágica e começa com sangue. Tem de fazer leite extensivamente hidrolisado, mas passado 3 meses resolve isso e claro que se estiver a fazer aleitamento materno, só 0,5% é que tem alergia às proteínas de leite de vaca. Se tiver a fazer um leite com proteínas de leite de vaca, tem de fazer este extensivamente hidrolisado. Também existe a FEPAI,
que é a criança entrar, contactar com a alergia às proteínas de leite de vaca e entrar de urgência numa urgência com uma como se tivesse uma sepsis, completamente com vômitos, desidratada. Isso é mais raro, mas também pode acontecer. Agora, a maioria tem uma alergia às proteínas de leite de vaca e já é mediada. E isto não é um leite, isto é um medicamento. Porque se não fizer este leite extensivamente hidrolisado, pode entrar em anafilaxia e morrer. E uma caixa de 400 miligramas de leite, que dá para um dia ou dois para a criança, custa 22 euros. Uma adrenalina para lhe tratar a anafilaxia custa 50 euros. Neste momento é comparticipado pelo Estado. Por isso, o Estado, neste momento, acho que está a gastar mais dinheiro com a fórmula de aminoácidos e com a adrenalina do que se tivesse comparticipado este leite extensivamente hidrolisado. Quando eu pedi, aqui está a ser pedido 50% e 100%, eu quando pedi até pedi a diferença entre um leite normal e este leite um pouco mais caro. Eu não quero gastar muito tempo à Comissão, mas parece-me claro, aliás até ouvi já o Primeiro-Ministro António Costa, no dia de Carnaval, dizer que ia comparticipar e comparticipou esta dos aminoácidos e eu espero que seja hoje, que seja comparticipado o outro. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei se não se importam, mas se calhar dávamos já a palavra à mãe, já faz a sua intervenção, porque depois fazemos a ronda e deixamos para as respostas, que podem haver algumas questões dos senhores deputados. Está bem? Obrigada. Bom dia. Acima de tudo por me receberem na qualidade de mãe, porque é extremamente importante perceberem a minha vivência. Eu tenho 3 filhos, um deles alérgico à proteína de leite de vaca e a outras alergias também, é multialérgico. Teve a sua primeira anafilaxia com 5 dias de vida. Foi um caso grave e foi retratado a tempo e precisou, para estar bem, saudável e sem novas anafilaxias, de uma lata de leite extensamente hidrolisada. Claro que enquanto mãe não houve nada a ser pensado, não é? Eu comprei o leite e dei. Longe de mim saber que iria continuar a suportar esse custo durante 2 e 3 anos. O que aconteceu foi que deixou de ser fácil para nós enquanto família, enquanto o nosso orçamento familiar, comportar o valor dos leites. Nós procuramos ajuda em todo o lado, associações de alérgicos e de não alérgicos, instituições, subsídios, tudo, e não existe nada que possa ajudar a que obtenha uma lata de leite gratuita ou um valor menor, nada. A consequência foi uma decisão e nós tivemos de decidir ou continuar a alimentar o nosso filho com essas fórmulas ou perder a nossa casa. E como provavelmente alguns de vocês são pais, a decisão foi óbvia e foi deixar a nossa casa e tudo o resto. Eu tenho 3 filhos e é um assunto que ainda me toca bastante, apesar dele já ter 5 anos. Sou uma em milhares de famílias e nós deixámos de conseguir pagar a casa. Eu tive que me desempregar por livre e espontânea vontade, portanto sem direito a subsídios para nada. Ficou uma família com um orçamento, um ordenado e pronto, ficámos sem casa. Aqui, para estas famílias e para a minha, há um impacto financeiro muito grande, mas depois há um impacto emocional gigante, porque eu estou preocupada em suprimir as necessidades da minha restante família e a do meu filho, que é alimentá-la. Portanto, existe uma luta brutalíssima e há coisas das quais eu, enquanto mãe, não me orgulho de fazer para conseguir uma lata de leite. E é aqui que eu vos peço que percebam a importância que tem em que esta medida seja prevista, seja mudada e que nós possamos ter também aqui uma comparticipação para as fórmulas extensamente hidrolisadas. Passaram 5 anos, o meu filho já tem 5 anos,
há 2 que não bebe fórmulas, mas infelizmente o impacto foi tão grande que nós ainda não recuperamos e continuamos na mesma 5 anos depois sem uma casa, sem valor para pagar uma casa e com o acréscimo de 3 filhos e de uma alimentação para esta criança que é especial. Aconteceu muitas vezes ficar internado por falta de leite, que aqui, e reforço, o leite é um medicamento para estas crianças. Portanto, enquanto mãe, é aqui que estou hoje a abrir o meu coração e a dizer-vos que a vossa medida pode mudar a vida de milhares de pessoas para que não cheguem onde eu estou hoje. Agradeço imenso a oportunidade de aqui estar. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu pedia só que desligasse o microfone. Obrigada. E vou passar a palavra à deputada, a senhora deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Bom dia então a todos e a todas. Queria agradecer a vossa presença e acima de tudo a clareza com que nos explicaram o vosso assunto em poucas palavras, com pouco tempo, cumprindo a grelha de tempos que vos foi destinada. De facto foi de forma muito clara que nós acabamos por perceber quais são as dificuldades, acrescentando ali depois com o problema que a mãe colocou. De facto, este regime excepcional de comparticipação, como a sua doutora referiu, dos 50% não é de todo suficiente. Eu penso que temos aqui um problema, acima de tudo, de implementação da legislação. Eu sei também que existem apoios sociais através da ação social em determinadas situações. A mãe acabou de referir que procurou em diversas instituições e apoios. Eu sei que a Segurança Social que disponibiliza apoios através das verbas da ação social, mas que provavelmente existe uma captação que depois, por um valor ou outro, acabará por não atingir essa possibilidade, apesar de existirem esses apoios da Segurança Social destinados também para estas questões do leite materno. De qualquer forma, de facto, estive a analisar a exposição e a audição que já tiveram cá a 21 de outubro do ano passado. De facto, é uma questão de legislação, parece-me que a legislação está correta, é uma questão de implementação. O Partido Socialista irá dar boa nota das vossas dificuldades, daquilo que vocês nos transmitiram aqui e ver se conseguimos desta vez poder melhorar aqui de alguma forma estes tipos de comparticipação. Obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra à senhora deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os senhores representantes da Associação Nacional de Indústria de Alimentação Infantil e Nutrição Parentérica, agradecendo a vossas excelências a vossa vinda e a partilha de vindícias apresentada. Numa breve análise de contextualização sobre a temática, verificamos que a alergia à proteína do leite de vaca, doravante vou denominar APLV, constitui uma alergia alimentar mais frequente na primeira infância e que, pese embora seja uma doença transitória, os seus efeitos podem ter graves repercussões. Sabendo-se que as manifestações clínicas dependem do tipo de resposta imunológica, apresentando-se com intensidade variável e podendo envolver diferentes sistemas ou órgãos, constata-se que a principal consequência para bebés e crianças com APLV é a malnutrição progressiva com implicações no crescimento e no desenvolvimento neurocognitivo, podendo até incorrer em risco de morte durante um episódio de anafilaxia. Perante tal quadro e no conhecimento de que uma dieta com a eliminação da proteína de leite de vaca é a resposta urgente e adequada à criança com APLV, constitui objeto da comunicação de vossas excelências que o Governo considera com participação de 100% para formas elementares de todas as crianças, independentemente do tratamento da APLV grave, moderada ou ligeira. O assunto não é efetivamente novo para a Assembleia da República. Na passada legislatura, o Parlamento aprovou a resolução da Assembleia da República número 14 de 2020, que recomendava ao Governo a alteração da portaria número 296 de 2019, de 9 de setembro, no sentido, e passo a citar, de garantir a comparticipação a 100% de todas as formas de substituição, abrangendo desta forma todas as crianças com alergia à proteína do leite de vaca, e alargar a possibilidade de prescrição com o fim de comparticipação a outras especialidades para além da pediatria, como a imunoalergologia e outras áreas com formação e experiência nesta área. Efetivamente, o que não deixa de ser curioso é que o projeto de resolução que deu origem à citada resolução da Assembleia da República
foi apresentado na altura pelo Bloco de Esquerda, que acompanhava o PS e o PCP no governo, ou seja, que o próprio governo não cumpriu uma resolução de sua, entre aspas, autoria. E é grave também constatarmos que a norma do Orçamento de Estado de 2019, proposta pelo PS e que cabalmente não foi concretizada pelo governo, é também uma falha do governo PS. O grupo parlamentar do PSD não tem dúvidas de que o assunto é indubitavelmente pertinente e que o Governo deve dar a maior atenção à equidade da comparticipação no acesso ao tratamento adequado da doença. O facto da Portaria 296 de 2019 ter sido muito mais restritiva do que a aludida norma orçamental de 2019 prejudicou a esmagadora maioria das crianças doentes e as respectivas famílias. Tal diferenciação tem acarretado seguramente, e conforme ouvimos agora mesmo o testemunho, tem acarretado a falta de acessibilidade às fórmulas extensamente individualizadas, com consequências inadmissíveis para estas. O PSD concorda ainda com o que defende até a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia relativamente aos médicos prescritores não terem de ser apenas especialistas pediátricos, mas poderem ser também alergologistas que acompanhem as crianças doentes. Excelentíssimos senhores, no enquadramento do já citado, não apresentamos perguntas, obviamente que compreendemos a situação apresentada, a exposição realizada, mas gostaríamos ainda de voltar à questão dos cálculos, para que todos nós fiquemos cientes de que um reduzido esforço financeiro poderá ter um impacto social gritante. E é isto que nos preocupa. Terminamos expressando o quanto o PSD lamenta que esta situação ainda não tenha sido resolvida e que o Sr. Secretário de Estado não tenha conseguido encontrar um momento da sua agenda também para vos receber. Mas, e na sequência também da intervenção da Sra. Deputada do PS, estamos em querer que todos juntos iremos efetivamente trabalhar no sentido de dar resposta à questão que por vós foi apresentada e que o PSD não deixará de ponderar e diligenciar iniciativas que contribuam para a resolução deste problema, estando bem ciente da necessidade do Governo não continuar a defraudar a expectativa das crianças e famílias que padecem de APLV. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao deputado Pedro Frazão, do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa vinda aqui à Comissão, a clareza com que expuseram a vossa reivindicação e apresentar os meus cumprimentos e apresentar o meu total apoio àquilo que vem aqui pedir e que se trata de uma coisa tão simples e que podia já estar resolvida há muito tempo e que é, de facto, lamentável para todos nós, até para esta Casa, para a Casa da Democracia, que tenham de vir aqui novamente com este pedido e, por isso, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do Chega, apesar de não termos essa possibilidade de fazer passar essa lei, peço-vos desculpa por isso. De facto, estamos a falar aqui de uma alergia à caseína, não é? Portanto, à proteína, uma das proteínas, às proteínas do leite, e foi bastante até emotivo ouvir o discurso e a petição da mãe, principalmente, tocou-me bastante. Eu também sou pai de uma família numerosa e sei que facilmente os meus filhos também foram todos eles alimentados com fórmulas e sei que facilmente numa determinada idade as crianças podem precisar de 4, 5 latas de leite por semana e, tendo em conta o valor deste custo, rapidamente chegamos a valores de 350, 400 euros por mês e, de facto, isso é um custo muito oneroso para as famílias que, obviamente, têm que pôr em primeiro lugar a saúde dos seus filhos. Isso é um valor que está acima de tudo e que, portanto, é lamentável que tenham que fazer. Custou-me ouvir o seu testemunho e fiquei bastante relacionado com ele e de facto é um assunto que merece toda a nossa o nosso empenho para que seja resolucionado. Gostava de deixar aqui algumas questões. A Sra.
talvez perguntar-lhe qual é a prevalência desta condição. Não sei se disse, eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpa, mas de facto qual é a prevalência desta condição, ou seja, a partir da prevalência nós poderemos talvez calcular facilmente se trata aqui de um custo muito grande para o Estado ou não. Penso que não será uma prevalência por aí além e que, portanto, ainda menos se justifica esta falta de operacionalização de um projeto de resolução que foi aprovado por esta Casa. Também gostava que ficasse bem claro que, de facto, penso eu que não existem alternativas nutricionais para estas crianças e que, portanto, estas famílias não têm nenhuma outra alternativa nutricional para poder criar os seus filhos e que estas fórmulas extensivamente hidrolisadas são a única alternativa nutricional para estas crianças. Gostava também de perguntar se esta condição tem alguma base genética, o que é que está na base desta condição e se tem impacto no planeamento familiar destas famílias, estes casais, não é? Nós sabemos que muitas vezes os casais, quando têm um filho com uma condição patológica rara ou extremamente rara, isso depois cria algum temor na abertura a ter mais filhos e nós vivemos em Portugal um período de inverno demográfico em que as entidades com responsabilidades governativas e de planeamento nacional, digamos assim, devem fazer tudo para que os casais se sintam confortáveis a ter mais filhos, para promover a demografia. E que, portanto, este assunto pode ter também impacto nesse aspecto, ainda para mais se os casais não se sentirem apoiados nesta terapêutica, porque de facto é uma terapêutica de que estamos aqui a falar, não estamos a falar numa nutrição, estamos a falar num nutracêutico, não é? Portanto, um nutracêutico, digamos assim, portanto, um elemento nutricional com propriedades terapêuticas e que não sendo comparticipado, pois talvez amanhã até possa dar o seu testemunho se de facto como é que sentiu essa possibilidade de ter mais filhos tendo um filho com esta condição. E termino deixando todo o meu apoio e agradecendo mais uma vez terem vindo a esta comissão. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento também a ANID, agradecendo o vosso pedido de audiência à Comissão de Saúde. Sobre este tema que hoje nos trazem aqui, eu vou ser muito breve, mas como não acompanhei a discussão na legislatura anterior, eu queria fazer um breve comentário sobre ele. Gostava de deixar claro que, pela parte da Iniciativa Liberal, que sendo os preços destas fórmulas tão elevadas, não compreendemos a insensibilidade do Governo ao não dar cumprimento a esta resolução da Assembleia da República, não aumentando a comparticipação para 100% quando destinada a bebés e crianças com alergia à proteína do leite de vaca. E esta insensibilidade do Governo faz com que muitas famílias, como ouvimos aqui, não possam de todo comprar estas fórmulas para os filhos ou, comprando-as, dado o esforço financeiro envolvido, tenham que fazer escolhas, muitas vezes cortando noutro tipo de bens essenciais. E num ou noutro caso é absolutamente chocante que esta comparticipação não esteja a ser contemplada. Nós estamos a falar de luxos, obviamente, estamos a falar de alimentação, de saúde de bebés e crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca e que, se não tiverem acesso a estas fórmulas, como a doutora aqui explicou, podem ficar subnutridas, com atrasos no crescimento ou no desenvolvimento cognitivo, ou mesmo correr risco de vida na sequência de algum episódio de anafilaxia em resultado da utilização de uma alimentação que não é adequada. Feito este comentário, gostava de vos perguntar apenas sobre alguns números das questões, algumas já foram aqui, eu tive aqui a fazer umas contas rápidas face àquilo que nos deram, que é basicamente quanto dinheiro em média gasta uma família por criança. Eu estava aqui a fazer as contas rápidas, estamos a falar se calhar por criança uns entre 350 a 400 euros, isto depende um bocadinho da idade da criança, não é? Portanto, também das quantidades de leite que vão beber. Eu também tenho um filho de 6 anos, portanto, que também foi alimentado com fórmulas, portanto tenho noção e não tenho nenhuma alergia, portanto tenho noção de quanto é que isto custa e percebo que é completamente impossível uma família que não tenha o mesmo nível de rendimentos que nós temos, não consigo perceber como é que é possível, sinceramente, e gostava de transmitir isto. Depois, se nos podem dar uma estimativa do universo de bebés e crianças que necessitam destas fórmulas e uma estimativa do universo de bebés e crianças que, precisando destas fórmulas, não conseguem de todo aceder às mesmas por incapacidade financeira das famílias. E para terminar,
Vou reforçar que nós, na Iniciativa Liberal, e eu em particular, estamos totalmente solidários com estas preocupações que aqui trazem. Estamos realmente perante um problema de falta de acesso e desigualdades no acesso a este tipo de fórmulas para bebés e crianças e concordamos que é urgente resolver este problema e, da nossa parte, queria garantir-vos que não deixaremos de acompanhar este tema. E, mesmo para terminar, gostava de fazer aqui um apelo às senhoras deputadas do PS, porque de facto, e o PS votou a favor desta resolução da Assembleia da República, para de facto usarem dos vossos bons ofícios junto do Governo para ver se conseguimos sensibilizar para este tema e para que isto avance e que se dê cumprimento à resolução da Assembleia da República. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigada. Passava a palavra agora os 10 minutos finais para ver se conseguimos responder às questões que foram deixadas. Muito obrigada. Ora, obrigada. A prevalência da alergia às proteínas de leite de vaca vai de 1,7 até 7,4. Mas em Portugal, apesar de não termos dados nacionais, eu escrevi para o Ministério da Saúde a dizer que o Ministério da Saúde pode saber isso, porque as crianças entram sempre no Serviço Nacional de Saúde quando têm uma alergia e já é mediada, porque aquilo é imediato e dá edema e por isso entra e pode ficar tipificado, mas é entre 2,5% e 3% que eu julgo que há em Portugal. E é uma doença que não é para toda a vida, a não ser numa percentagem muito baixa. Aos 2 anos, 97% a 98% das crianças deixam de ser alérgicas às proteínas de leite de vaca. Por isso, digamos que é investir em 2 anos e depois há uma quantidade mínima de pacientes que pode prolongar-se. E depois é essa diferença que eu já disse inicialmente, não é? A diferença entre uma fórmula, nós chamamos fórmula quando está longe do leite materno, por isso só temos uma fórmula, que é a de aminoácidos, e que já foi comparticipada, e eu agradeço ao Governo ter comparticipado, mas ao comparticipar só essa fórmula, faz com que algumas crianças estejam a fazer uma fórmula que está tão longe do leite materno e que custa 40 €, por isso ainda dá mais déficit ao Governo se ficar só essa, enquanto que esta são 22 €, em alguns sítios 28, mas eu digo às mães, olha, vai a vários sítios das farmácias para ser o de 22. Pronto. A outra pergunta... sobre a base genética. É assim, isto é uma alergia às proteínas de leite de vaca. Ao ser uma alergia, quer dizer que habitualmente pode ser uma coisa de novo naquela criança, mas habitualmente há um pai ou uma mãe atópica. Aliás, até há uma coisa que se chama prega de Danny Morgan. E eu sou professora de pediatria e explico aos meus alunos, se uma criança nasce aqui assim, com uma ruga, então é atópica. E por isso, olha-se para uma criança e já se faz o diagnóstico, só com uma ruguinha aqui. E essa atopia, habitualmente nós perguntamos, olha, o pai tosse, o pai faz assim, ou a mãe, os seus irmãos fazem isto, pronto, então tem rinite atópica. Por isso, a atopia acontece em cerca de 30% dos casos na família. Não é uma alteração genética, mas é um caminho genético. Tem uma base genética. Eu não sei se há assim mais alguma pergunta. Não, se calhar a Sílvia podia responder à questão da... do preço, depois assim, é sempre mais de 400 € por... Sim, vou responder e combinar as duas questões. Para uma família, a média mensal é de 400 € até aos 6 meses, porque prevemos que aqui ainda não existe uma alimentação complementar. Portanto, nos primeiros 6 meses, a média para uma família são 400 €. A partir dos 6 meses com a introdução alimentar, este valor pode ser variável, pode decrescer
se a criança continuar apenas alérgica à proteína de leite de vaca, ou pode aumentar nos casos de multialérgicos, porque aqui temos várias alergias associadas, várias restrições alimentares. É muito difícil manter uma criança nutricionalmente alimentada, vai e vem alimentada, portanto, a carência de nutrição aliada à dificuldade em alimentar esta criança devido às restrições aumenta muito. E é aqui que chegamos a valores de 700 e 800 euros com a minha família. No primeiro ano, eu posso vos dizer que foram quase 13 mil euros em leite, quase 13 mil euros. Respondendo à situação das ajudas, não foi uma questão, foi uma abordagem, queria só dizer o meu testemunho pessoal. O que acontece é que muitas das famílias não somos inicialmente economicamente desfavorecidas, não é? Então, quando começamos a pedir apoios, os cálculos são feitos com o ordenado, eu vou falar enquanto mãe, está bem? Com o ordenado do pai, o ordenado da mãe, e nós não éramos economicamente desfavorecidos. Não tive acesso nunca a nenhum e ao fim de 5 anos ainda continuo à procura. E por isso, claro que após esta situação, eu e muitas famílias ficámos economicamente fragilizadas, não é? Mas para vos dizer que estes valores, a média mensal mais típica é os 400 euros. E respondendo à situação, enquanto mãe, pondero sempre, há 50% de probabilidade do meu próximo filho ter também alergias. Isso pesa muito na minha decisão eu posso ter vontade de ter um filho, mas claro que eu vou calcular, eu consigo suportar mais esse valor, eu quero voltar a esta situação. É um ponto que colocamos sempre na mesa. Obrigada. Muito obrigada. Dr. Pedro Queiroz, para terminar, bem. Muito bem. Para terminar e para sermos rigorosos com o tempo que temos, em nome da Associação e certamente em nome quer da professora Enedina, quer também da mãe que nos acompanha, a Sílvia, agradecer-vos a atenção. Saímos daqui com o sentido de missão cumprida, porque sentimos também que perceberam bem este problema. Dizer-vos que acho que naturalmente temos a consciência que não cabe ao Parlamento tomar a decisão final, mas cabe ao Parlamento, uso esta expressão com toda a consciência, exercer a devida pressão sobre o Governo, até porque os seus deputados têm não só o privilégio, mas a responsabilidade de representar todas estas crianças e, portanto, exercer a devida pressão sobre o Governo e exercer a pressão sobre um Governo que, na nossa ótica, e bem, pela primeira vez tem na orgânica do Ministério da Saúde uma Secretaria de Estado da Promoção da Saúde. E se há tema que está intimamente ligado à promoção da saúde é este. A promoção da saúde na idade precoce, a promoção da saúde para crianças que, se não forem devidamente tratadas, vão ser crianças provavelmente com problemas para o resto da vida, como foi aqui referido, a nível cognitivo, a nível fisiológico, e, portanto, com um custo que provavelmente vamos dizer, nenhum custo será irrelevante, especialmente na altura que vivemos, mas irrelevante para um orçamento de Estado, em particular porque atenua, no fundo, o desvio para outro tipo de leitos mais caros, mas porque pura e simplesmente as famílias não têm a possibilidade de adquirir este, atenua certamente entradas nos serviços de urgência, atenua tratamentos hospitalares, atenua inclusivamente, e vamos falar deles abertamente porque hoje fala muito, e certamente isto impacta e tem problemas de saúde mental para os pais que vivem esta situação, que são situações certamente dramáticas. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o nosso apelo é muito claro aqui, é que exerçam a devida pressão dentro das vossas competências, honrando também esta responsabilidade de representarem estas crianças e que aproveitemos a oportunidade desta nova Secretaria de Estado e que aproveitemos a oportunidade, inclusivamente, de o responsável máximo do Serviço Nacional de Saúde ser uma pessoa que já no passado nos habituou à máxima de que primeiro é preciso prevenir e que o Serviço Nacional de Saúde, acima de tudo, precisa trabalhar a prevenção. Portanto, acho que estão reunidas todas as condições, acrescentando às declarações que o Sr. Primeiro-Ministro terá feito por altura do mês do Carnaval, do mês de fevereiro ou março, não me lembro como é que foi este ano. Acho que temos aqui todas as vontades. Isto é uma questão que acho que nos une a todos e portanto, temos a fórmula perfeita para que estas fórmulas possam efetivamente passar a ser, acima de tudo, um alívio para as famílias e não propriamente um peso, como a Sílvia testemunhou, para as famílias portuguesas. E, portanto, mais uma vez agradecer, colocarmos à vossa disposição para qualquer informação adicional que necessitem e para voltar caso for preciso, mas penso que o assunto ficou de tal maneira
maneira bem entendido que talvez esse passo não seja necessário para já. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Pedro Queiroz. Em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada pela vossa presença, agradecer a vossa prestação, os vossos esclarecimentos e agradecer a presença dos senhores deputados e aqui atendemos com boas palavras as que nos dirigiram. Muito obrigada, bom trabalho. Muito obrigado.